O intuito desse vídeo é explicar como funciona o Turbo Boost da Intel. Primeiramente, a gente vai vir na bandeirinha do Windows, vai clicar com o botão direito e vai vir em Sistema. Aqui na janela Sistema, a gente consegue identificar o modelo do processador e a frequência base do processador. Essa não é a frequência de trabalho, essa é a frequência base. O que a gente vai fazer para identificar o turbo? A gente volta aqui, clica com o botão direito na bandeirinha do Windows, Gerenciador de Tarefas. No gerenciador de tarefas, a gente vai vir na aba Desempenho e aqui que a gente consegue identificar várias coisas. Pode perceber que aqui mostra o clock base, assim como mostra aqui, mas logo aqui embaixo mostra o clock em tempo real. Esse é o verdadeiro clock do processador. Esse é o clock de trabalho. É aqui que a gente consegue ver em quantos gigahertz o processador está trabalhando. Como vocês podem ver nesse momento, né, há de se questionar se o meu processador aqui mostra 3.7, por que ele está em 1.76? Ou variando ali abaixo de 2 GHz. Por quê? Porque nesse momento o meu processador ele não tem nenhum tipo de trabalho. O trabalho é manter o sistema ligado, executar as tarefas básicas do Windows. Com isso, a Intel, né, todos os processadores da Intel, existe uma tecnologia de economia de energia no qual, quando o processador ele está em 3. Ele tem um clock muito alto, mas ele não tem nenhum tipo de trabalho, ele se mantém ali em 1 GHz, 1 e pouco GHz, né? E dessa forma ele consegue economizar energia, economizar aquecimento, no processador aquece bem menos, e com isso aumenta o tempo de vida útil. Isso é uma tecnologia muito importante que a Intel desenvolveu. Aí você me fala assim, tá, mas como é que eu vejo o clock turbo em ação? Eu quero ver o meu processador alcançando aquela frequência que foi prometida quando eu fiz a compra. O que você faz? Você põe o processador para trabalhar. O que é pôr o processador para trabalhar? Abrir um monte de coisa. Começa a abrir um monte de aba, um monte de aplicação, um monte de coisa, que você vai ver esse clock aqui, no meu caso, saindo de 3.7, indo até ali uns 4.3. Mas o que acontece? Quando você abre um monte de coisa e todas as tarefas são executadas, ele volta a ficar com o clock baixinho. Então qual que é o esquema? Abre um monte de coisa e rapidinho abre o gerenciador de tarefas para você conseguir vê-lo. Vamos lá, vou mostrar aqui um pouquinho na prática. Como a gente tem um monitor secundário aqui, as coisas não vão abrir em cima da janela do gerenciador de tarefas, mas no seu caso, se você tiver um monitor só, ele vai. Vamos lá, vou abrir algumas coisas aqui, algumas pastas, como pode perceber, tá abrindo aqui do lado, tá? Mas aqui, a gente já conseguiu 3.59, ó, 4, bateu 4 GHz, vou abrir alguns programas, ó, 4.3, viram? Aqui, eu vou fechar algumas coisas que abriram em cima, a gente tem que abrir rapidinho. Por quê? Se a gente não abrir rapidinho, como vocês vão ver logo na sequência, ó, o clock vai abaixando, ó, viu? Por quê? Porque ele já executou tudo que tinha que fazer, ele já abriu o que tinha que abrir, e o clock volta a ficar baixo. Vocês podem fazer esses testes aí no computador de vocês. Agora vamos a uma explicação básica, tá? Esse clock turbo ele é tão importante que eu peguei de exemplo o i7 de 12ª geração. Ele é um processador que só o quadradinho, só o processador custa quase R$3.000. Isso não é um computador, tá? Isso é só uma peça, uma partezinha do computador. Como vocês podem ver, aqui mostra clock base, né? O clock dele 2.1, mas o turbo 4.9. Por quê? Porque o que importa é o turbo, né? Olha só, 2.1, a gente está falando de um processador de quase R$4.000, 2.1. Por que ele é 2.1? Porque, entre aspas, tá? Esse clock não é importante. O que é importante é esse aqui, quase 5 GHz. É muita coisa. Então, se eu pegar esse processador e abrir em um computador, vai mostrar exatamente isso daqui. Aqui em cima, onde está 3.7 no meu, vai estar 2.1. Mas aqui embaixo, quando você executar um monte de coisa, ele vai bater ali 4.9 de máximo, né? Que é a frequência desse processador. Então, se o seu processador, por exemplo, é 2.8 com máximo de 3.8, aqui vai mostrar 2.8. Mas aqui, quando você executar tarefas, ele chega em até 3.8. Então, é exatamente essa parte que importa. Entenderam? Caso tenha ficado claro, deixa aí o like, né? Se você comprou conosco, deixa lá uma avaliação positiva, né? Tendo em vista essa explicação, a gente faz questão de se dedicar à atenção do cliente e esclarecimento de dúvidas, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pode entrar em contato.